Bom dia a todos que estão escutando a rádio. Vamos falar de balbúrdia, mas também vamos apresentar um mínimo de solução para essa balbúrdia. Sim. Bom, gente, a gente elegou um ponto aqui que chama, pode parecer engraçado, né? Mas a gente chamou o conceito de balbúrdia. Se você for num dicionário, você que está ouvindo a gente, está na sua casa, está no celular, está no trânsito, o significado de balbúrdia é um substantivo feminino e quer dizer confusão muito barulhenta ou algazarra. Alguns sinônimos de balbúrdia pandemônio, matinada, alarido, algazarra, banzé, celeuma, complicação e tropel. Então, gente, como é notório e sabido, o Ministério da Educação fez algumas declarações a respeito de balbúrdia nas universidades públicas. Então, Elton, enquanto gestão de DCE, assim, para vocês, o que é balbúrdia? O que é a balbúrdia hoje para a atual gestão do DCE Unifab? Na universidade pública. Você como um balbordeador, professor. Você como um balbordeador profissional, o que você tem a dizer pra gente? Nós aqui que estamos balbordeando nesta transmissão de rádio, ao vivo no Facebook também, se você quiser nos ver balbordeando, sintoniza lá Facebook, /96.9 FM. Para essa pergunta, amigo Maxime, eu vou ler um texto que está circulando e é muito forte dentro do ambiente universitário, que é de Carneiro de Jesus. Gente nua ou qualquer ato semelhante em universidades não é comum. O que mais se vê nos corredores das universidades é gente caçando tomada de corredor, notebook, tentando terminar o trabalho. É aluno com apostilas enfiada na cara e um certo tom de preocupação. Não sabe se vai conseguir ler mais de 200 páginas que precisa só para aquela semana. De vez em quando vemos alunos em algumas panelinhas discutindo o cotidiano, mas sempre relacionando de maneira humorada alguma teoria que houve na sala de aula. Eu nunca vi gente nua na universidade, mas já perdi a conta das vezes que vi um colega chorando porque travou no seminário ou porque se deu mal na prova. Vejo na universidade gente correndo para botar crédito no cartão do restaurante, clamando para a tia que toma conta do ar-condicionado para ligar, porque elas têm onde ficar e nem onde descansar. Saímos de dentro da sala. Sabe o que vejo na universidade? Alunos vendendo brigadeiro, geladinho, salgado, café, bijuterias. Vejo alunos levando revista da Avon, Natura e Boticário, Mary Kay, qualquer outra coisa que dê o mínimo de sobrevivência. Generalizar a vida acadêmica a partir de atos tão raros que nem podem ser chamados de esporádicos é no mínimo tolice. Não compartilhe o que vive, não fale de espaços que você não conhece. Pelo pouco ou pelo achismo, qualquer instituição pode ser diminuída, mas é preciso conhecer a dor e a luta de quem sobrevive nesse espaço todo dia. A partir daí, a gente já convoca os estudantes para o dia 15 de maio, aqui no portão da Unifap, às 8 horas, para a gente enfrentar esse desmonte e, principalmente, digamos, esse processo difamatório que hoje cai sobre as universidades. Ambientes esse que, cotidianamente, fomenta a pesquisa, mesmo que precariamente devido à falta de investimento que as mesmas não possuem adequadamente. Balbúrdia para a gente do DCE é isso, é a falta do investimento do governo federal, é a irresponsabilidade de ministros atuais, anteriores, com a educação pública superior, é a bolsa dos estudantes que promovem pesquisas atrasadas, é um investimento total na educação pública que nós não temos, que é garantido na Constituição. Isso é balbúrdia. Obrigado pelas suas considerações, Elton. Então, a gente elencou um ponto, né, que é sobre um pouco do que é o movimento estudantil aqui na universidade. Como nós somos, né, um programa vinculado ao Centro de Memória, a gente tem por objetivo, né, falar um pouco dessa memória e que hoje carece, inclusive, uma memória de um movimento estudantil dentro e fora da universidade. O próprio professor Dorival Santos, já da casa, que já esteve aqui conosco, sempre deixa no seu trabalho, que é um marco na historiografia, nessa dissertação de mestrado, sobre o período dos anos de chumbo do regime militar, onde ele coloca um movimento estudantil ali inicial, mas ao mesmo tempo com algumas entidades omissas, né? Não sou eu que estou falando, é o autor que está dizendo, e as fontes o levaram a isso. Então, a partir da década de 90, com a criação da Universidade Federal do Amapá de fato, não mais como um polo da UFPA,
carece-se de fundar movimentos estudantis. Eu posso estar equivocado, mas eu acredito que em 1992 a 1993 surge o Diretório Central dos Estudantes, correto? Sim. Então, anterior a isso, surgem os Centros Acadêmicos de Geografia e o Centro Acadêmico de História, mais ou menos ali, datado de 1991, 92. Nesse mesmo período, onde a gente teve algumas figuras conhecidas, como o próprio Clécio Luiz, atual prefeito de Macapá, e o Randolfo Rodrigues, que é nosso atual senador representante do estado do Amapá. Então, hoje, Elton, assim, considerando toda essa construção desse movimento estudantil, a gente viveu alguns anos aqui na universidade um pouco sombrios, a gente não tinha uma gestão de DCE e talvez por essa ausência de gestão de DCE a gente passou por uns maus bocados, eu diria. Principalmente eu adentrei a universidade em 2015, mas ali entre 2016 e 2018 a gente viveu alguns anos um pouco difíceis até, devido a um processo eleitoral que foi impugnado. E então a gente não tinha necessariamente uma força que fosse unificada, porque a gente acredita hoje que a entidade, né, do DCE, ela é o centro, né, ela é o poder maior dentro desse movimento estudantil, porque um CA sozinho não faz verão, né? Um centro acadêmico tem dificuldade de articulação, então fala um pouco pra gente, Elton, como é que vem sendo essa articulação com essa volta do Conselho de Entidades de Base, né, do SEB, para você ouvinte que não conhece, é um conselho deliberativo que reúne todos os centros acadêmicos da universidade. E o DCE, como é que tem sido esse diálogo com as outras entidades, com os movimentos estudantis paralelos aos centros acadêmicos? Como é que tem sido a construção, se hoje é um momento de segregação, se hoje é um momento que está todo mundo se juntando por um bem maior? Como é que está se dando a mobilização de vocês? Pois bem, é interessante falar nesse período. Também sou do ano de 2015, nesse ano que nós entramos, o movimento estudantil dentro da universidade, ele estava totalmente disperso, né? Ele estava algo que não condia com a realidade do tamanho da universidade e principalmente devido à pluralidade que tem aqui dentro de movimentos, que assim se dizem que tem, que estão aqui presentes e tudo mais. Mas quanto ao DCE, a gente pode falar que no ano de 2016, 2017 aconteceu um processo eleitoral, só que todo mundo sabe que seria um processo totalmente contrário ao que dizia os corredores. A nossa chapa até pediu uma impugnação do processo, que parasse o processo, porque não haveria nenhuma condição de que continuasse. Haveria que chamar um SEB para chamar um outro processo e tudo mais. Mas está lá no passado. Em 2018, a nossa chapa conseguiu ter mais votos de chapa para a reitoria aqui dentro, gente. Né? E isso tudo é relacionado ao fortalecimento dos centros acadêmicos. Sim. Houve aqui um processo de expansão dos centros acadêmicos, né? De consolidação, uma galera com gás novo, uma galera que não tem vaidades políticas, uma galera que compreende que a educação é a pauta da universidade, que a estrutura é a pauta da universidade, que a permanência do estudante aqui dentro é a pauta da universidade. E aí, dito isto, de um salto de 9 centros acadêmicos ativos para hoje ter 23 centros acadêmicos ativos. Né? Uma relação direta. Alguns reafirmados, outros ressignificados e alguns novos aí para somar com a luta. Isso mesmo. E a partir daí consolidando através da política do SEB, que é uma ferramenta, né, legítima dentro da universidade, e legítima agora através também do estatuto que foi aprovado, né, que ali amarra agora o SEB como uma instância deliberativa, devido a esse processo que às vezes o DCE está inativo. Sim. Né? E aí, com isso, nós conseguimos, nesse processo, hoje dar um outro salto, uma nova cara para o movimento estudantil aqui dentro da universidade, né? Mas sempre consolidando as frentes. Hoje, a ponta de lança são os centros acadêmicos. Precisa fortalecê-los, precisa ir atrás de espaços. São tantos hoje, mas não tem. O Bloco D já não consegue, né, suportar toda essa demanda de centros acadêmicos organizados e fazendo luta, principalmente agora, nesse momento que eles estão todos envolvidos nessa frente para barrar esse processo de desestruturação da educação superior. Bom, a gente vai para o nosso primeiro rápido intervalo aqui. Esse é o programa Caminhos de Memória.
Hoje nós estamos discutindo, né, o tema balbúrdia. O que é isso? Com a presença do Elton Souza, da gestão do Diretório Central do Estudante da CEA Unifap. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Caminhos de Memória. Nesse último intervalo você ouviu Candyman, da banda Violet Soda, que é um projeto nosso aqui do Caminhos de Memória nessa temporada de estar valorizando o artista independente, o artista autoral. Nesse caso, como a gente está num momento de mobilização nacional, Violet Soda é uma banda de rock and roll lá de São Paulo, que é um conjunto, né, de membros que tinham outras bandas que são bandas grandes aí no cenário e resolveram montar um projeto paralelo. Hoje nós estamos no Caminhos de Memória com o tema balbúrdia, o que é isso? Na presença do Elton Souza, do Diretório Central dos Estudantes da CEA Unifap. Passar agora a palavra para o meu amigo Renan, fazer algumas considerações nesse segundo bloco. Nesse bloco assim, a gente quer falar mais mesmo especificamente do corte, né, de números. Falar como é que está se dando, porque a gente vê muita notícia por aí, cortou tanto, e outros falam que não vão cortar, não sei o quê. Falar sobre quem é prejudicado. Quem é prejudicado, falar de da questão das bolsas, como isso atinge diretamente o aluno, né, que às vezes a gente vê tanta fake news por aí, a gente vê até que no governo Dilma foi feito corte, mas também foi feito greve, e foi até dar uma resposta mais imediata, mais enérgica até do que está sendo agora, que a gente está tendo uns movimentos se levantando, articulando. A gente queria saber mesmo assim do corte, que você falasse pra gente mais especificamente do corte, como isso atinge, quem sofre com isso. Ontem nós tivemos na reunião do Consul pedindo principalmente à universidade, a administração da universidade, que se posicionasse, cobrando esse posicionamento. A primeiro momento. Em segundo momento, nos reunimos com as duas pró-reitorias que trabalham diretamente com orçamento e planejamento e o administrativo direto da universidade. E não tivemos as respostas que tu me colocou agora. As mesmas respostas. Onde é que vai ser cortado, onde é que vai ser atingido. Mas nós sabemos do nosso campo, nosso lado de cá, que fica na ponta dos estudantes, que é a permanência do estudante que está ameaçado dentro da universidade. Nós sabemos também que o processo de investimento em pesquisa, em ciência, através das bolsas de iniciação científica, que está ameaçado. Inclusive, ontem já saiu o decreto, cortando essas bolsas. Esse desmonte ele é real, ele é de agora. E levando ao comparativo 2017, comparativo 2015, 2013, que tiveram cortes também, de investimento direto na educação, houve luta. Nós grevamos. Não só nós aqui na Unifap, como várias universidades desse país grevou. E dentro desse processo, entender que esses cortes vão interferir direto, trazendo aqui o recorte local, a Unifap, a permanência do estudante, restaurante universitário, que reserva uma grande parcela da verba do penágio. Os serviços essenciais, que são esses serviços? Limpeza, segurança, água, luz, também serão afetados. Permanência, transporte, moradia do estudante aqui dentro, também será afetado. É trabalhar com essa possibilidade real. Não entrar no conto de falar, não, vai ser só em agosto, como estavam falando. Inclusive assim, já era dito bem antes, olha, isso vai acontecer. Aí a gente, não vai acontecer isso. Aí tá acontecendo e tem muita gente falando, não, isso é imaginário desse povo da universidade, né? Lembrar também que em setembro de 2016 a Universidade Federal do Amapá quase fechou porque a gente não tinha orçamento para pagar a luz. Não tinha serviço de limpeza, não tinha funcionário de limpeza. E isso é muito pertinente. Eu vivi isso, assim como os 8 mil estudantes do campus Marco Zero hoje, 7, 8 mil estudantes que frequentam essa universidade diariamente, que precisam desse espaço. É o estudante que está aqui, que ele não conseguiu ser contemplado pela assistência estudantil, ele tem que vender alguma coisa, ele tem que vender um brigadeiro, ele tem que vender um cupcake, tem que vender um chopp. A gente vê aqui dentro da universidade um comércio informal do estudante, muitas vezes não porque o estudante acha interessante, é porque ele quer, porque é a única maneira que ele encontra de permanecer nesse espaço. As bolsas são
raras. Então, esses cortes, né, estima-se que 32 milhões de reais. Né? 32 milhões de reais, diretamente. Mas aí nós perguntamos, para onde é que vai ser direcionado esse dinheiro? Educação básica. A educação básica teve um corte quase equiparado à educação superior. Para onde é que vai esse dinheiro? Ninguém fala, só todo mundo aponta corte, balbúrdia e tudo Tesoura. É curioso, a gente faz, né, no programa uma série de levantamentos estatísticos e considerando todos esses cortes, tem um detalhe que é pertinente falar que as instituições educacionais militares não receberam cortes. Não receberam cortes, que são instituições que teoricamente estão ali atreladas ao MEC, né, e que se é para cortar, teoricamente deveria cortar de todo mundo. Então, nesse primeiro momento, assim, a gente não está sentindo, mas numa estimativa assim, de, sei lá, 30, 60 dias, a gente já começa a sentir isso? Como é que isso se dá isso? Ó, ontem, se você for olhar as redes sociais, por exemplo, tu vai ver milhares de estudantes universitários reclamando que perderam a bolsa de iniciação científica. Devido a um decreto de ontem. A CAPES lançou uma nota de pesar em que não há orçamento, sem nenhuma comunicação prévia. E aí, a pergunta já está respondida. Não tem 30 dias. Está no imediato, está acontecendo no cotidiano. Agora, o efeito cascata já se iniciou. Esse desmonte já se iniciou. E aí vale a gente levantar também a questão lá da PEC 95, do congelamento de recursos para a educação. Não só para educação, para saúde, para tudo todo, né? E aí a gente tem que trazer para cá e tem que chacoalhar o estudante. E aí vale lembrar que esses cortes diretos é um efeito cascata. Começou por uma certa classe já que está organizada, vai vir para o campo da permanência, depois do campo da permanência vai se catear a universidade para depois o quê? Privatizar a educação pública. Tá entendendo? Assim como o serviço de transporte público, que é uma outra. Sim. Então, a gente tem uma outra ponta, né, que é a agenda de mobilizações do movimento estudantil na Unifap. A gente sabe que o SEB, como instância deliberativa, ele já constituiu um ato e que a força sindical dentro da universidade também está se articulando. Então, hoje, Elton, como é que vai se dar assim, a programação? A gente sabe que tem uma programação inicial na universidade, que você colocou pela manhã, e que à tarde outros movimentos também já estão articulando uma mobilização à tarde no centro da cidade, na Praça da Bandeira. Então, como é que a gente pode conceber isso? Se essas duas programações elas vão somar, elas são discrepantes? Como é que está se dando essa agenda de mobilizações? Como é que o DCE hoje, se ele está conseguindo de repente uma força de trabalho de 2 ou 3 gestores conseguirem ir nas salas de aula conversar um pouco? Se existe a possibilidade de repente de uma aula pública daqui para sexta-feira, amanhã, algum professor aí, uma professora, um debatedor iluminado, de repente chega e vamos fazer amanhã. E acontecer, porque mesmo que a gente tenha essa mobilização, muitas vezes as pessoas não sabem do que a gente está falando e a gente precisa tornar público isso não só dentro como fora da universidade. Então, hoje, assim, dentro dessas mobilizações está inserida uma programação desse tipo, ou se já se pensa, já se constrói a ideia de repente uma aula pública, algo que leve para a população mais pobre, para a população que está desinformada, essa informação de que elas também serão atingidas. Existe uma real mobilização. Segunda-feira, na sexta-feira aconteceu o SEB. Sim. Tiramos encaminhamento para acompanhar a pauta nacional. No dia 15 de maio, uma paralisação da educação contra o desmonte do ensino público e contra essas medidas que o MEC vem adotando, principalmente em denegrir as imagens das instituições. Jogar as instituições de pesquisa, que fazem pesquisa, que promovem todo esse campo de desenvolvimento do país, como balbúrdia. E aí complicado. E trazendo para o recorte essa pauta de uma agenda unificada, foi colocada sim, existe uma agenda unificada. Hoje, por exemplo, terá reunião no Instituto Federal, estudantes da Unifap, do IFAP, do ensino público médio,
vão estar se reunindo para construir ali para aquele campo uma agenda intensa de luta. Aqui para a Unifap também já está sendo executada uma agenda de luta, desde exposição de trabalhos científicos em praças, na frente da universidade, até a exposição de trabalhos científicos dentro dos shoppings, diretamente para o povo entender que a universidade promove, sim, pesquisa, que o estudante está fazendo pesquisa. Além de atender essa demanda que o senhor colocou sobre a classe mais pobre, vai ter ações de descida, sim, nessas áreas mais periféricas, que é pontuada com atendimentos mais práticos. Os estudantes estão se organizando em agenda, é uma agenda extensa, que vai ter desde a aula pública até mesa de reforma, até onde vai ser o corte direto. Temos professores juntos com a causa, que já se colocaram à disposição. E também precisamos acertar aqui uma coisa. Os professores e acadêmicos já estão unidos. A gente está esperando a administração da universidade vir para dentro, que ela não vem sozinha, mas ela tem que se posicionar. Sim. Inclusive lembrando do Diego, o professor Dorival estava aqui, ele falou uma coisa que até hoje fica na minha cabeça, né? Que muita gente de fora, essas pessoas assim, acham que aqui nós somos romancistas, né? A gente pega e escreve o que a gente acha que foi a história, o que a gente acha que é a sociedade, e tá aí. E muita gente não pensa que a gente faz pesquisa, que a gente, como você falou logo no início, que a gente bate cabeça, que a gente tá ali naquela luta diária. E essa pauta é muito importante, né? A gente levar para outras pessoas, porque são pessoas que vão entrar na universidade depois. Então já preparar essas pessoas para entender o que acontece aqui e o que está se pretendendo fazer. As falácias que falam da universidade, a famosa balbúrdia em si. Mas agora a gente precisa ir para um rápido intervalo e a gente volta com mais balbúrdia. Quer te roubar. Oi, e aí? Voltando com o programa Caminhos de Memória, nesta quinta-feira. Você ouviu no intervalo uma conexão Amapá-Pará, MCD, que é daqui do Amapá, e a Ana Suave, que é do Pará, com a música Madalena. Só lembrando você que esse é um projeto dessa temporada de valorizar o artista independente local. E hoje nós estamos balburdeando um pouquinho aqui com a presença do nosso amigo Elton, do DCE Unifap. E vamos continuar esse negócio aí, né? Tá bom? Só lembrando pra você que, se você estiver ouvindo o seu radinho 96.9 FM, nós estamos ao vivo no Facebook também, facebook.com/96.9 FM. No Instagram, @Caminhos de Memória. E para esse bloco 3, a gente colocou 2 pontos assim bem inflamáveis para o nosso programa, que é a gente chamou de posicionamentos diante da atual conjuntura das universidades públicas. O Elton já falou um pouco pra gente, assim, então hoje a gente sabe que existe uma agenda nacional, uma agenda de movimentos sociais, mas na Unifap, como é que está se dando esse trabalho? Porque com base no nosso levantamento, né, para fazer o programa, hoje não há, eu posso estar equivocado, de repente a informação hoje ela se move numa velocidade que a gente não tem controle, mas não há um posicionamento da administração geral da universidade, nem tampouco de outras massas que não sejam os movimentos sociais, como a força sindical aqui dentro da universidade e o movimento estudantil. Então, como é que está esse processo de cobrança mesmo? Porque nós temos que cobrar um posicionamento da nossa administração, uma vez que, teoricamente, ela está nos representando, ou pelo menos deveria. Como é que funciona? Como é que está sendo essa cobrança da administração da universidade? Bem lembrado. Ontem aconteceu a Assembleia Geral dos Professores, dos docentes, se posicionaram contra todo esse processo de desmonte. Vão estar no ato dia 15 com a gente, tiraram indicativo, por ser aderido a uma paralisação nacional, precisa de unidade na ação, né? E já estamos esperando também a deliberação do outro campo aqui dentro, que são os técnicos, verificar qual vai ser a deliberação deles em assembleia, mas posso falar, quanto aos estudantes, tanto no SEB quanto numa reunião que teve segunda-feira,
lá no CV com a presença de mais de 200 estudantes. Reunião grande, reunião ampla, uma reunião que configura que essa atual conjuntura é totalmente inimiga dos estudantes. A cobrança à reitoria foi feita desde o primeiro momento que foi sinalizado esse corte. Desde o dia 2 de maio. Vem essa cobrança direta. E perante essa cobrança, por exemplo, ontem estivemos no Consul, cobramos pela manhã um posicionamento do Conselho, mas a priori precisa ser um posicionamento da reitoria. O que a reitoria pensa devido a esses cortes diretos? Ou vai levar o estudante que esse corte não é de imediato? Porque também nós escutamos isso ontem, em uma reunião à tarde. Não vai afetar imediatamente. Não, o problema não é imediato. Nós não queremos que afete, nós não queremos que corte. Essa falta de investimento é corte diretamente na permanência do estudante aqui dentro. E a universidade pública vai voltar àquilo que era há muitos anos atrás. Mais de elite. Mais para elite. Com menos gente de cor. É curioso também, é importante colocar nesse ponto que alguns, né, amigos, meus amigas já graduados, não só de história, mas como de outras áreas, costumam dizer que houve um período que tinha mais bolsa do que estudante aqui nessa universidade. Olha, eu não vivi, mas saudade. Então, é interessante que ao decorrer dos anos, principalmente a partir do ano de 2012, com base no levantamento que a gente pôde fazer, os investimentos nos organogramas das universidades eles têm sido cada vez menores e culminou em 2015 numa greve geral de 6 meses corridos. Foi a maior greve, né, atualmente das universidades públicas nos últimos 5 anos, pelo menos. De 2015 para cá não houve nenhuma outra mobilização, mas eu diria até mesmo dos últimos 10 anos. Não se tinha um movimento de paralisação tão grande na universidade há muito tempo. Então, hoje, né, a gente sabe que o organograma, o orçamento da universidade, ele já não comporta tudo que a universidade necessita. E por não comportar, a gente tem um atraso de entregas de, por exemplo, a própria Casa do Estudante, que está lá, eu passo pela frente daquela obra diariamente, fico triste, inclusive, de vê-la, e que poderia estar beneficiando aí uma comunidade acadêmica, mesmo que singela, com um espaço físico um pouco reduzido, mas que poderia significativamente estar fazendo a diferença para a permanência do estudante aqui na universidade. Então, eu acho que mais do que nunca a gente precisa de um posicionamento da nossa administração geral sobre isso, porque uma vez que, de acordo com o levantamento, né, que a gente pôde fazer, nem todo o orçamento da universidade foi enviado ainda para nenhuma universidade. Apesar de o orçamento ter sido aprovado, nenhuma das universidades recebeu em totalidade o seu valor orçamentário anual, o seu recurso anual. Então, se hoje se corta 30, quem pode garantir que daqui no futuro não corta mais 20, não corta mais 30? Então hoje, Elton, a gente quer saber assim, do DCE. O DCE já se posicionou, isso já ficou muito claro, mas como vocês têm conseguido, assim, se vocês já conseguiram alguma resposta, se há uma necessidade de uma intervenção mais incisiva, se há, de repente, pergunto, né, em primeira mão, uma cereja de bolo, há uma possibilidade de um movimento ocupacional, de um pneuzinho queimando, que na balbúrdia queima muito, é incrível isso, gente. Já que é para fazer balbúrdia, como é que tá a agenda de balbúrdia aqui dentro da universidade? Bem lembrado, Maxime, bem lembrado. A agenda ela vai ser intensa. Haja vista aqui. Mas só abrindo um parênteses lá na Casa do Estudante, hoje será entregue o regulamento da moradia. Porque até então, aquele elefante branco lá, que está desde 2013, não existe. Nem para o patrimônio, nem para a universidade. É um prédio que não tem regulamento, que não tem nada. Tá? Tem material tudo guardado em uma sala desde 2014, que é o equipamento, cama, armário, esses negócios, que em sua maioria já apodreceu, todo mundo aqui da universidade já sabe dessa história, que nós estamos cobrando no cotidiano. Esse regulamento de moradia é o primeiro passo, que já vai ser encaminhado hoje, e a partir de lá é o rito público,
com o tensionamento do estudante. Parabéns aos centros acadêmicos, a comissão feita da Casa Estudante, tem acadêmico de medicina, engenharia, história, DCE, enfim, tudo junto, que ajudaram a construir esse documento, principalmente aquele que não ferisse a autonomia do estudante. Entendeu? Que isso é crucial. Uma casa que vai atender de imediato 100 estudantes. Garantido espaço para o estudante intercambista e garantido espaço para o estudante do Polo Oiapoque, Mazagão, Santana, que cotidianamente vem participar de seminários, congressos aqui e toda vez tem a problemática de onde permanecer, de onde se alojar, que também esse problema nós temos na universidade. A universidade não tem um alojamento que comporte estudante, né? E aí, passando, Maxime, a agenda que ela é bem intensa, no dia 15 é o ponto macro a partir de uma unidade nação. A agenda nacional pautada, dia 15 é o foco maior. Acadêmicos já tiraram sua deliberação 8 horas da manhã no portão da Unifap. Professores já tiraram sua deliberação 8 horas da manhã no portão da Unifap. Segunda-feira, reunião macro passada, tirada a deliberação de uma agenda extensa. Interna, externa, com ações educacionais, com ações que ligam direto à relação comunidade e universidade. Essa relação precisa ter. A universidade precisa acordar, principalmente o estudante precisa trazer para si essa responsabilidade de passagem em aula, de passagem em sala de aula, aquele trabalho de base novamente precisa ser resgatado. Mais uma vez a gente vai tensionar a cobrança da universidade, a cobrança da administração, e na reunião ontem com o reitor interino, ele não poderia lançar nota assim como ele falou, porque ele falou que esse papel é do reitor, né? O reitor que foi eleito democraticamente dentro da universidade, ele precisa se posicionar principalmente devido a quê? Houve notas de outras universidades que não ofenderam. Houve notas indicando onde era que o dinheiro estava sendo investido. Tantos processos de pesquisa, tantos processos de ciência, tantos processos laboratoriais, tudo discriminado onde estava sendo investido. E aí perguntava-se no final, o porquê desse corte? Então onde é que está a balbúrdia? Correto? Toma o teu. Bom, passando para o outro bloco, né, que a gente chamou de que maneira a oposição política e ideológica vem atingindo as IFES, que é um momento, né, que a gente sabe que a oposição é sempre muito bom, fortalece o diálogo, fortalece o conhecimento. Bom para democracia. É bom para a democracia, é bom para todo mundo. Então, hoje a gente sabe que existe uma gama de movimentos sociais também, movimentos de luta com outras pautas que não as condizentes com talvez a atual gestão do DCE, ou com movimentos que a gente conhece como Levante Popular da Juventude, União da Juventude Socialista. Então a gente tem alguns outros movimentos, como o próprio Movimento Brasil Livre, que tem um destaque maior, e que a gente sabe que durante muito tempo, talvez para nós que nos identificamos com uma determinada vertente, esses movimentos, eles, principalmente os ditos apartidários, inclusive eu queria dizer para você, ouvinte, que muito cuidado quando alguém se dizer apartidário, chegar para você se apresentar como uma pessoa partidária. Eu acho que é mais perigoso do que uma pessoa com um posicionamento ideológico já definido. Isso é só uma dica para você que está nos ouvindo. Então, a gente sabe que esses movimentos eles não adentravam a universidade, mas eles conseguiam atingir as camadas sociais menos favorecidas com mais intensidade do que nós, ditos intelectuais da balbúrdia, né? Ditos intelectuais aqui da universidade, que estávamos na nossa discussão científica, nossa discussão extensionista, nossa discussão de monitoria, de sala de aula, de ensino, pesquisa e extensão, que é o tripé que a universidade tem que ser. Mas aos poucos a gente percebe que esses movimentos, eles começaram pelas camadas sociais mais pobres, eles atingiram um determinado quantitativo de simpatizantes e que está ganhando simpatizantes dentro da universidade. O que não é uma coisa ruim, como eu disse, oposição é sempre muito bom, a gente tem que ter, mas queria pedir uma oposição, desculpa gente, até uma quebra de protocolo, mas eu queria pedir uma oposição apresentável, uma oposição, sabe, bem pautada. Então, a oposição nesse momento, a oposição dita partidária, não citaremos nomes de figuras públicas aqui nem nada, essa oposição com um discurso liberal, com um discurso
pró-reforma da Previdência e outras questões que são direito, né, são democráticas deles se posicionar assim. Esse movimento está somando, esse movimento está tentando desarticular. De que formas esse movimento vem se apresentando na nossa conjuntura aqui no movimento estudantil na universidade? Perfeito, Maximo. Nós desta última gestão, da última gestão do DCE, não rotulamos bandeira A, bandeira B, bandeira C, bandeira D, muito menos os liberais. Só que existe algo que é muito importante a gente registrar. Quem faz luta tem que estar no cotidiano fazendo a luta. Não só chegar, pendurar sua bandeira e falar, olha, eu estou fazendo luta, bater a foto e postar no Facebook. Não. Hashtag militei. O militante do século XXI está assim. Esqueceram o trabalho de base. Mas aí quer se tornar referência. E aí surgem os oportunistas. Mas isso, para nós que pensamos que este momento que vivenciamos, buscamos a unidade na ação. As organizações políticas que o senhor citou, esperamos que venham para dentro de fato, que venham construir de fato o processo que defenda a universidade pública, que defenda a educação pública, que defenda os investimentos em educação pública. E a partir desse momento, o outro campo de oposição, que se diz oposição, creio eu que até hoje não conseguiram fazer nada aqui dentro da Unifap. Me citem uma benfeitoria feita por esse movimento aí liberal que fez com que os estudantes da Universidade Federal do Amapá tivessem um ganho. Me apontem um. Eu posso apontar 2 do DCE diretamente. RU aos sábados e o regulamento da Casa do Estudante. Ampliação de auxílios para os campos que não têm RU, por exemplo. E me aponte outro campo. Nada. Só sabem falar. Falar através do WhatsApp, das redes sociais. Vim para dentro, para o campo da luta, sentar na mesa e apontar e me convencer, e a galera do campo de cá ser convencida que estamos equivocados na nossa luta, que é o ruim de ser feito. Agora, provocar lá do outro lado, sabem fazer muito bem. Nós sabemos e já identificamos quem são eles aqui dentro. Nós sabemos que é real a convivência do povo pobre e liberal dentro da Universidade Federal, que precisa do RU para comer, mas vota numa situação totalmente retrógrada para o ambiente acadêmico. E é engraçado que às vezes a gente senta do lado dessas figuras e começa a rir e começa a dar-lhe aquela rimpada. Tipo assim, agradecer. Obrigado, meu amigo, por essa tua investida nesse novo processo de Brasil aí que tu está construindo, que está sucateando a universidade, que vai fazer tu pagar R$ 13,80 no RU no almoço, R$ 14,00 na janta, R$ 5,00 no café da manhã, que vai fazer tu perder o auxílio transporte, que vai fazer tu perder o auxílio moradia, que vai fazer tu perder os auxílios diretamente ligados à tua pesquisa, à tua extensão, à tua manutenção dentro da universidade. Aí eu pergunto, e aí, amigo, muito obrigado, faz arminha que a gente vai sair desse rolê. Obrigado pelas considerações, Elton. A gente vai para o nosso último intervalo. Esse é o Caminhos de Memória, com o tema O que é balbúrdia? Balbúrdia, o que é isso, mais especificamente. Estamos na presença do Elton Souza, do Diretório Central dos Estudantes da CEA Unifap. Esse é o Caminhos de Memória. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Caminhos de Memória, programa vinculado ao Centro de Memória, Documentação Histórica e Arquivo, CEMEDAC Unifap. Hoje nós estamos com o tema Balbúrdia, o que é isso? Na presença do Elton Souza, Diretório Central dos Estudantes da CEA Unifap. Nesse último intervalo você ouviu Antes do Erro, Nós por Nós, que é uma banda de hardcore lá de Belém do Pará, que se encaixa no nosso projeto dessa temporada de estar valorizando o artista local nos nossos intervalos e dar essa visibilidade para a música autoral independente, principalmente com foco no Amapá e no Pará. Então, a gente está indo para o fim do programa.
A gente gostaria de agradecer a presença do Elton, gostaria de agradecer ao Diretório Central de Estudantes, dizer que o Centro de Memória também já está devidamente posicionado enquanto gestão, enquanto corpo técnico sobre esses cortes. Talvez não a entidade, mas todo o corpo técnico já tem um posicionamento muito claro sobre esse momento que nós estamos vivendo no ensino, não só no ensino superior, como na educação básica também. Então a gente vai partir para as considerações finais, começar pelo Renan. Renan, suas considerações finais? Primeiro agradecer também a presença do Elton, agradecer a todos os ouvintes por estarem ouvindo e dizer que é sempre bom estar lutando pelo que a gente acredita e pelo nosso espaço, que já foi conquistado com tanta luta, e a gente tem que lutar também para continuar aí. Mandar um abraço pro meu amigo Paulo, que mandou uma mensagem aqui dizendo que os centros acadêmicos da Universidade Federal do Amapá estão se mobilizando para a paralisação do dia 15, né, que a gente vem falando aqui. Que sejam ofertados serviços gratuitos para a comunidade, além da exposição de trabalhos científicos. Nesse espaço, né, que é mostrar atividades de extensão laboratorial, é necessário enxergar os atos como a necessidade de estreitar os laços entre a comunidade acadêmica e a sociedade civil. É que a gente vem falando, o Elton já falou nos outros blocos anteriores, e só para deixar registrado também que a questão dos centros acadêmicos está unida, né? Eu também faço parte da gestão do Centro Acadêmico de História, o CAIS, e vamos que vamos. Agradecer novamente, mandar um beijo para minha namorada, que tem que mandar, né? Senão sabe como é. E agradecer ao Maximin e tudo mais, e vamos que vamos. Então, a Pamela tá chiando já. Palavra pro Elton. Elton, suas considerações finais. Obrigado pelo espaço, pelo convite. Os 45 do segundo tempo, mas estamos aqui. Sempre estaremos à disposição para estar discutindo a pauta dos estudantes. E aqui também estender o agradecimento aos centros acadêmicos. Também um fator novo nesse processo, as atléticas estão vindo também construir esse processo. Exatamente. De uma forma organizada também, pautando essa problemática que é um inimigo em comum de todos. Agradecer os centros acadêmicos, agradecer o movimento estudantil organizado dentro da universidade, agradecer os estudantes que não se organizam nem em centro acadêmico, nem em atlética, que são independentes, mas que estão presentes ajudando a construir. Faremos muita luta. Se for preciso, faremos greve, ocuparemos a reitoria, sempre em prol da educação. E um pneuzinho, não vai enrolar? Sempre tente. E até pede desculpa ao povo das ambientais que puxa a nossa orelha, mas é o jeito. Antes de falar, só uma coisa que eu esqueci. É do YouTube, né? Se você quiser procurar lá o canal do Caminhos de Memória no YouTube, já tem um programa de ditadura militar, já está upado lá, com o professor Dorival e a professora Maura. Estamos buscando atender a demanda, né? Que muita gente que ouve o programa fala, pô, cara, não tive como escutar hoje, mas agora a gente está upando no YouTube aí, você que perdeu, quiser ouvir de novo, a gente vai estar alimentando essa plataforma. É um trabalho bem exaustivo que o Renan e eu só fazemos, né? Então, inclusive, deixar um anúncio importante. Centro de Memória precisa-se de voluntários. Está aberta a temporada de voluntariado. Mande seu vídeo. Mas, brincadeiras à parte, falar um pouco de alguns eventos que estão acontecendo ao decorrer desse fim de semana. Falar do Mulheres Não na Perspectiva do Outro, que começou ontem lá no auditório do D7. Para você que estuda aqui na universidade não sabe onde fica o auditório do D7, no bloco das engenharias, que a gente chama, da ciência da computação também. Agora pela manhã a gente teve uma mesa redonda sobre mulheres no processo de gestão educacional, mas à tarde a gente tem programação a partir das 14 horas, com uma mesa redonda com o título Sim, podemos falar sobre cultura e política. E outra mesa redonda sobre assédio e desqualificação da mulher na trajetória acadêmica. Eu acho que esse evento, ele mais do que nunca, ele é muito pertinente dentro e fora da universidade. A gente tentar derrubar essa misoginia que está aí instalada na nossa sociedade. E dizer também que na sexta-feira, agora 10 de maio, às 18 horas, no anfiteatro da Unifap, a gente vai ter um painel Reforma da Previdência. Fim dos privilégios sim, crueldade não. Entrada franca, entrega de certificado, assim como Mulheres Não na Perspectiva do Outro. Com a presença do Celso Malhane de Souza, diretor da FENAFISCO, e com a presença do senador Randolfo Rodrigues. Elton. Só reforçando o convite para o dia 15 de maio. Sim, já ia todos os chegar lá. estudantes no portão às 8 da manhã.
Convocação geral, 15 Nós de estaremos maio. fazendo uma grande manifestação em defesa da educação pública e da universidade pública, Gratuita e de qualidade. da sua manutenção aqui dentro e principalmente da sua permanência. Tem alguma coisa assim nas redes sociais tuas, assim, que a pessoa pode ir lá acompanhar, fazer uma pergunta e tal? Página do DCE. É, no- Página do DCE, DCE, Diretório Estadual dos Estudantes. Porque eu tá lá, gostei DCE muito. Unifap. Gostei muito dessa arte. A E convocação direto. geral pro 15 de maio, né? A gente vai ter mobilização às 8 da manhã aqui no portão do campus Marco Zero da Universidade Federal do Amapá. Vamos ter mobilização à tarde na Praça da Bandeira a partir das 15 horas. Então, esse é o momento de nos posicionarmos. Gostaria de agradecer a todas e todos os ouvintes, mandar um beijo pra Alana, minha namorada, sempre mando. Nossos pontos de pauta do Renan e meu, né? Tem que Terei que mandar. mandar um beijo pro meu amor Carol também, porque eu já vi que o povo aqui. É bem Não, romântico. mas Senão a firme logo. senão a gente não entra em casa, né? Agradecer a audiência, né, de todas e todos os ouvintes. Esse foi o Caminhos de Memória, com o tema Balbúrdia, o que é isso? Meu nome é Lucas Maximin, estive na presença do meu colega de bancada Renan Almeida e na presença do Elton Souza, do Diretório Central dos Estudantes. Muito obrigado e até a próxima.